Marcos 14, 51, diz assim a palavra do Senhor: seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que foi lida neste momento. Senhor, apenas 2 versículos, mas eu creio que o Senhor tem muito a falar conosco hoje. Por isso que os nossos corações estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir. Pai, que a nossa mente esteja focada na tua palavra, em ouvir a tua mensagem, em receber do teu evangelho. Por isso, fala conosco hoje, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Senhor Jesus, que nós saiamos deste lugar, Senhor, não da mesma maneira que nós entramos, mas saiamos daqui fortalecidos, entendendo a tua palavra, compreendendo aquilo que tu tens para as nossas vidas. Por isso, fala conosco nesta casa. Repreende, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra, tirar a tua atenção, Senhor, da tua voz. É o Senhor falando conosco hoje, e nós queremos te ouvir, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, e esta história é uma história encontrada somente no Evangelho de Marcos. Se você for procurar nos outros evangelhos, você não vai encontrar essa história. Tanto é que os teólogos, muitos acreditam que esse jovem é o próprio Marcos, né? Então, se você for pesquisar, muitos teólogos eles vão dizer que provavelmente esse jovem aqui mencionado é o próprio Marcos. Ele está falando dele mesmo. Está aí a razão, porque não temos essa menção nos outros evangelhos. Mas enfim, são apenas 2 versículos, 2 versos, mas talvez a gente nunca conseguiu, né, nas nossas leituras bíblicas, nunca conseguimos parar para prestar atenção na verdade que tem esse, né? É uma pequena história, mas eu creio, irmãos, que ela tem a oferecer lições poderosas para as nossas vidas. Lendo num primeiro momento, parece até cômico. Se a gente pegar esse texto e ler, quando a gente imagina a cena, né, uma coisa muito legal que eu procuro fazer quando eu estou fazendo a leitura bíblica, é tentar me colocar na cena, né? Então, me colocando na cena fica mais fácil para eu compreender, né? Quase o Fantástico Mundo de Bob, né? Então a gente vai, né, os irmãos mais velhos vão conhecer esse desenho, né? E a gente imagina toda a história, todo o cenário. Então, quando você imagina esse cenário, parece uma cena cômica, né? Alguém com lençol, alguém arranca o lençol e ele sai correndo desesperado, né? Sem roupa alguma. Mas não é, irmãos, quando a gente entende a profundidade desse texto. E como que começa isso? Primeiro, para a gente poder entender como que chegou-se a esse momento, esse jovem seguir Jesus. Esse episódio, irmãos, tem início a partir da última ceia de Jesus. Ele ainda está com os discípulos. Jesus ainda está com os discípulos, porque muita coisa vai acontecer nas próximas horas. Nas horas que vão seguir, ali depois da mesa, muita coisa vai acontecer. Jesus vai ser preso, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser crucificado. E Jesus, ele vai sentir esse momento, ele tem muita coisa para falar para os discípulos, ele fala muita coisa, ele sente o momento, ele entende que a hora está chegando, e a Bíblia vai dizer que ele se retira, ele vai ali, leva os discípulos, ele vai ao Getsêmani, ele vai orar. A Bíblia vai dizer que ele vai orar de uma forma diferente. Jesus agora vai orar com um clamor muito forte. Jesus chora, e suas gotas de suor se transformam em gotas de sangue. Os discípulos, eles vão dormir, eles não vão conseguir orar com Jesus. O inferno vai lançar agora as suas setas mais fortes, mais venenosas contra o nosso Cristo. Jesus geme, Jesus, ele sua sangue, ele chora, mas a Bíblia diz que ele se rende completamente à vontade do Pai. E ali ele se dispõe uma vez mais a ir à cruz. Ele fala por 2 vezes: se possível, afasta de mim este cálice. Mas o Pai indica que é necessário. Então Jesus, ele se dispõe a cumprir essa vontade. Ele se dispõe a ir para a cruz, morrer em lugar da igreja dele.
Morrer no meu lugar, morrer em teu lugar, como nós cantamos aqui. Quem faria isso? Jesus se entregou. Às vezes nós poderíamos falar que nós morreríamos por alguém que nós amamos, mas com certeza você não morreria por alguém que você nem conhece. Mas Jesus, Ele morreu por todos nós, Ele nos amou primeiro, Ele foi as últimas consequências. E a Bíblia então vai dizendo que enquanto Jesus ora, a gente vai entendendo o que vai acontecendo. Pelas ruas de Jerusalém se ouve um barulho de uma multidão armada com espadas. E Judas, um dos discípulos de Jesus, aquele que vai trair ao Senhor, ele é aquele que lidera os soldados do sumo sacerdote. A cidade de Jerusalém vai viver a noite mais escura, a noite mais dramática de toda a sua história. E muitas pessoas, então, eu fico imaginando o barulho dos soldados, né, que vão andando, o barulho das pessoas que vão falando. E eu fico talvez imaginando, andando pelos corredores, pelas ruas talvez estreitas, com as casas e aquele barulho, e as pessoas agora vão ser movidas pela curiosidade. Muitos talvez vão abrir suas janelas para ver o que está acontecendo. Muitos vão olhar assustadas dentro de casa. Irmãos, a curiosidade agora vai ser o fator que vai despertar aquelas pessoas. Ali há um cenário de tumulto, ali há um cenário de confusão, ali agora haverá um cenário de violência e medo. Agora já era noite. Então o que era para estar calmo, agora não está calmo, agora está barulhento. E aqui nós chegamos nesse versículo de Marcos 14, versículo 51. Um jovem não se conteve. Do jeito que ele estava, enrolado num lençol, ele pula da sua cama, ele se infiltra, ele sai de casa, se infiltra no meio da multidão que estava levando agora Jesus preso. O rapaz saiu com tanta pressa, irmãos, que ele não se dá conta, ele não percebe por um momento que lençol não é roupa. Mas ele não consegue entender, porque ele está curioso, ele quer entender o que está acontecendo. Então ele não notou que ele estava indevidamente vestido, que ele poderia ser surpreendido. Ele não pensa no que pode acontecer lá na frente, que ele pode ser exposto ao vexame. Ao final ele não tinha uma roupa de baixo, ele estaria nu. E este jovem, irmãos, ele é mais do que uma estatística, ele é um símbolo daqueles que seguem a multidão, mas não sabem nem o que está fazendo direito, não conseguem entender o que está acontecendo, só vão olhando. Sabe quando começa alguma situação nas ruas da cidade, às vezes você começa a seguir, você começa a olhar, e você não sabe nem o que está acontecendo. Talvez você só está indo, você está vendo uma galera andando, e você está indo do tipo, o que está acontecendo? Deixa eu ver. E esse jovem, ele está fazendo isso, ele representa isso, essa multidão que segue, mas não sabe o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo. Esse jovem, ele representa os seguidores ocasionais, aqueles que seguem a Jesus apenas por um momento, os discípulos que são apenas de plantão, ele só está cumprindo um momento ali. Ele decidiu seguir Jesus agora, mas só para ver o que estava acontecendo. Ele não está seguindo Jesus porque ele segue, ele ama o Mestre. Ele está seguindo a Jesus porque ele quer ver o que vai acontecer. Por que ele está sendo levado preso? O que está acontecendo? Porque a fama de Jesus era muito grande. Então, o que está acontecendo? Eles estão levando Jesus, deixa eu ver o que está acontecendo. Aquele jovem, ele é movido por curiosidade, ele é movido pela pressa, e movido pela pressa ele improvisa, e também ele acaba sendo inconsequente. Essa é a mistura daquele moço como um discípulo sem compromisso. E a primeira pergunta para nós é: será que nós temos sido discípulos de Jesus com compromisso?
Ou será que tudo para a gente é apenas por curiosidade? É para poder tirar a nossa dúvida? É apenas uma inconsequência, uma atitude? Estou aqui só por estar. Aquele jovem está vestido inconvenientemente. Ele também, como consequência, ele vai estar despreparado para enfrentar as dificuldades particulares de quem segue a Jesus. E ele vai enfrentar isso. Ele está seguindo a Jesus por uma conveniência, por curiosidade. Mas entenda algo: seguir a Jesus, existe um preço a ser pago pela presença dele. Existem dificuldades para se servir, para se seguir ao Senhor. E ele vai enfrentar isso. E infelizmente, irmãos, existe em muitos lugares um evangelho de facilidades sendo pregado. Se prega um evangelho onde não existem dificuldades, onde não existem problemas. E muitas pessoas acreditam nesse evangelho, porque no final é um evangelho que satisfaz a sua carne, mas esquecem que o próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos problema, no mundo nós teríamos dificuldades, nós teríamos provas, teríamos lutas, e nós precisaríamos vencer mesmo servindo a Cristo. Então, eu quero deixar alguns pontos para a gente pensar nesses 2 versículos, em nome de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é que, se a gente se cobrir apenas com um lençol, né? Então, se cobrir apenas com um lençol significa ser um seguidor sem compromisso com Cristo. Quando a gente simplesmente veste apenas um lençol, e nós vamos entender, é ser um seguidor sem compromisso. Irmãos, a Bíblia nos fala que ele estava seguindo a Jesus. Seguia-o um jovem. Então ele estava seguindo a Jesus. Mas a pergunta é: ele era um seguidor fiel de Jesus? Não. Ele era um discípulo comprometido com Jesus? Era hábito dele estar na companhia de Jesus? Não, irmãos, não era. Era um momento. Aquele jovem, ele se torna um discípulo de Jesus pela casualidade, pelo momento, um discípulo casual, por uma noite, por apenas algumas horas. Aconteceu um movimento em frente à janela dele, ele escuta o barulho, ele vê que era Jesus, então ele sai para ver o que estava acontecendo, e aí ele vai começar, ele vai seguindo a Jesus sem entender, ele vai seguindo, e ele está fazendo na realidade o que muitas pessoas fazem hoje, o que muitas pessoas estão fazendo hoje. Percebem que há um movimento acerca de Jesus, está se falando acerca de Jesus, o evangelho está sendo pregado. Então o evangelho hoje ele tem entrado principalmente através dos louvores, através das canções. Então ele tem adentrado por este mundo através muitas vezes do louvor. Então as pessoas vão ouvindo e falam assim: poxa, isso aqui é legal. Então há um movimento de Jesus, há um movimento na igreja, e as pessoas se envolvem nele. Poxa, isso aqui é legal, esse som, nossa, é legal. Então as pessoas hoje, elas entram para a igreja porque a música é legal, porque a música é bonita. Nossa, porque eu escuto essa música e eu me sinto, bem, eu sinto uma paz. Eu vou para a igreja porque a oração é poderosa, é uma oração forte, o pessoal ora e é diferente. Eu vou para a igreja porque a pregação é interessante, eu gosto de ouvir aquele pastor falar, eu gosto de ouvir aquela pastora falar, eu vou por causa disso. Ou eu vou porque lá na igreja participa o fulaninho, a fulaninha. Eu vou para a igreja porque meu pai está lá, porque minha mãe está lá, porque meu irmão está lá, porque meu amigo, meu namorado, sei lá, meu cachorro. E eu vou por causa de alguém, eu estou lá porque eu sou um discípulo do momento. É apenas um instante que eu estou lá, mas entenda,
não se tornam seguidores de Jesus de verdade. Não firmaram um compromisso pessoal e verdadeiro com Jesus. Esse jovem, irmãos, é um símbolo da geração que fica sem compromisso. Não é, e a nossa geração é uma geração assim hoje. É uma geração sem compromisso. É uma geração que não tem comprometimento. É uma geração que não tem compromisso com o emprego. No primeiro momento, na primeira situação, eu não preciso disso. Talvez algumas mulheres vão agir como a Rochelle, né? Meu marido tem 2 empregos. Ou os homens falam assim: eu não preciso disso, meu pai me sustenta, eu tenho meu pai, meu caixa forte. Ou simplesmente porque eu não admito desaforo, então eu não tenho compromisso com o emprego. Pessoas que não têm compromisso com o endereço. Mora num lugar, outra hora está no outro, você nunca sabe onde está. É engraçado que até com telefone, irmãos, tem gente que tipo assim, muda de telefone toda hora. Uma hora está com um número, outra hora está com outro número, você fala: misericórdia, qual que é o seu número? Hoje as pessoas, irmãos, estão ficando com Jesus. Estão ficando com uma igreja. Ah, eu estou gostando dessa igreja. Ah, é um movimento legal. Só que aí, na hora que não ficar bom para mim, na hora que não agradar mais a minha carne, porque a gente vem para agradar a nossa carne, na hora que ficar desgostoso, na hora que ficar duro, então eu saio e procuro, porque tem muitos lugares para eu ir, tem muitas ofertas, e no final, como eu não tenho compromisso, o que me interessa de verdade é o lugar que eu me sinta bem. Está entendendo? É que eu me sinta bem. Mas com Jesus a gente não vai se sentir bem, porque o tempo inteiro Ele vai mexer com a nossa estrutura, Ele vai mexer com quem nós somos, Ele vai nos moldar para sermos segundo Ele. Mas a gente quer estar no lugar que a gente se sinta bem, que o meu ego seja afagado. Eu quero um lugar que as pessoas cuidem, e tudo que eu queira fazer eu vou conseguir fazer, porque aí esse é o lugar perfeito para mim. São pessoas que não querem compromisso, são pessoas que não firmam raízes. Não são como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Se vocês forem andar por aí, uma árvore que ela nasceu no lugar, ela permanece até o fim, a não ser que alguém vai arrancar ela, mas senão ela fica lá, ela finca raízes. Pode vir chuva, pode vir situações, pode vir o que for, poeira, o que for, ela permanece firme. Mas o problema de muito crente hoje é que ele não firma raízes. Não são como árvores plantadas junto a ribeiro de água, porque na primeira tempestade, no primeiro vento que sopra, sai. É apenas uma noite de louvor, é apenas uma noite que eu digo que é adoração, mas sem compromisso de fidelidade a Cristo, de relacionamento com Ele. Tem aqueles que vêm à igreja só nas ocasiões especiais. Está chegando o Natal, aí há aqueles tipo: eu tenho que ir na igreja. E aí elas fazem por quê? Porque no fundo elas têm aquele pensamento: não, deixa eu ir para pelo menos falar: Deus, eu estou aqui, eu estou quite com o Senhor, eu estou ali, eu apareci. Mas na realidade, irmãos, isso não é seguir a Cristo, isso não é ter compromisso com Cristo, isso não é andar com Ele, isso não é andar segundo a vontade dEle. Ser discípulo é mais do que as suas emoções serem tocadas, mas é você ter a tua razão, o teu entendimento transformado, é a metanoia, é a mudança por completo do nosso comportamento, da nossa forma de agir. E a pergunta é: será que a nossa forma de agir mudou por completo? Ou a gente continua da mesma forma que a gente era antes de aceitar Jesus? Com os mesmos pensamentos, com a mesma linha de raciocínio?
porque a transformação é completa quando Jesus vem na nossa vida, e quanto mais a gente conhece Ele, mais nós vamos sendo transformados pela palavra dEle. Então ser discípulo é mais do que simplesmente você ficar emocionado, mas é você ter transformação. Então nós não queremos que você saia daqui emocionado, nós queremos que você saia daqui transformado pela palavra de Cristo, nós queremos que você saia daqui transformado pela presença de Jesus na tua vida. É você ser tocado por Ele, e Ele transformar a tua vida, e Ele direcionar, porque o Espírito Santo vai falar: filho, isso aqui precisa ser consertado na tua vida. Não é a igreja que necessariamente vai falar com você, mas o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai direcionar você e falar assim: filho, esse linguajar não serve para você, essa forma de pensar não serve mais para você, porque eu estou na tua vida. Um exercício que a gente tem que fazer sempre, nas mais diversas situações, é: o que Jesus faria nessa situação? Mas será que a gente age assim? Ou continua sendo: o que eu faria nessa situação? Eu faria assim. Porque se nós não tivermos comprometimento, irmãos, nas primeiras situações, nas primeiras lutas, a gente sai, a gente desiste. Ser discípulo é andar perto de Jesus, é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade dEle. Será que nós temos feito? Nós estamos chegando no final do ano. Será que a gente tem feito a vontade de Deus para as nossas vidas? Será que a gente tem vivido o propósito dEle para as nossas vidas? Ou a gente ainda continua preocupado em satisfazer a nossa vontade? Eu vou fazer uma pergunta: Jesus satisfaz? Jesus satisfaz? Talvez a resposta: alguns responderam, outros ficaram introspectivos, talvez com vergonha. Mas a gente fala que Jesus satisfaz. Existem louvores que falam: Cristo satisfaz. E o que é satisfação? É você se sentir completo. Eu tenho tudo. Mas por que a gente vive insatisfeito? Por que a gente prega a insatisfação? Por que as pessoas pregam a insatisfação o tempo inteiro? Porque Cristo satisfaz, Ele é suficiente. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é: o que mais as pessoas andam buscando quando vão na casa do Senhor? Prosperidade, cura, saúde, sucesso. E não tem nada de errado com isso. Mas o que a Bíblia vai dizer? O que Jesus vai falar? Primeiro, busca o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, porque o teu Pai sabe o que você precisa. Então, a gente vê as pessoas buscando prosperidade, buscando saúde, buscando sucesso, mas você não vê alguém falando assim: eu quero buscar intimidade com Deus, eu quero buscar conhecer mais a Deus. Não, a nossa preocupação muitas vezes é do tipo: Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Senhor, eu preciso de um namorado. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. A gente está sempre pedindo. Tem um louvor, e eu estava conversando com a minha esposa, acho que foi essa semana, eu acho muito lindo, vocês devem conhecer, né? Aquele louvor do Theo Rubia: eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. Você já parou para pensar como é interessante essa letra? Hoje eu não vou te pedir nada, porque a maior parte do tempo eu fico pedindo, quando o nosso louvor não deveria ser esse. A nossa vida não tem que ser essa. Parece que a nossa vida o tempo inteiro é pedir. Aí hoje, Deus, hoje é uma exceção, eu quero a tua presença, hoje eu não vou pedir nada. Quando todos os dias eu devia falar: Senhor, eu quero somente a tua presença. Ele vai acrescentar, irmãos, Ele sabe o que nós precisamos. Eu não estou nem falando que você não pode orar pedindo, mas o que permeia a tua vida de oração com Deus? Será que é só petição, para que Deus faça alguma coisa por você, para que satisfaça? E quando eu digo fazer alguma coisa, é para satisfazer a vontade da minha carne? Ou é para eu me encher com o Espírito Santo e falar: Senhor, me enche com a tua presença, me enche com a tua glória, Senhor. Porque, irmãos, enquanto a gente continuar vivendo querendo que Deus satisfaça as nossas vontades,
Quando as expectativas não forem atendidas, o que vai acontecer? As pessoas abandonam a igreja e se vão como o jovem rico. Porque o jovem rico estava mais interessado nos bens. Ele até do tipo: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai falar para ele, vai conversar com ele. Mas ele, o que ele vai fazer? Na hora que Jesus fala assim: ó, vende o que você tem e dá aos pobres. Opa, não, aí não. Porque a vontade da minha carne está saciada. Você está falando para mim tirar a vontade da minha carne para eu viver a vida eterna? Eu não quero isso. Olha que interessante, irmãos. Parece que o tempo inteiro a gente quer que, enquanto a gente só quer Deus enquanto a nossa vontade da nossa carne for satisfeita. Mas vai ter situações que a gente vai diminuir, a gente está aprendendo isso. Nós estamos falando um pouquinho de Paulo no estudo bíblico, que a gente está aprendendo isso. Tem que diminuir, vai ceder, não é a tua vontade, é a vontade do Senhor. É se permitir ser moldado, mas o problema é que os crentes hoje não se permitem ser moldados pelo Senhor. O lençol, irmãos, não tinha amarração. O lençol não tem costura, nem o cinto sequer para você apertar. Por isso aquele jovem se viu literalmente em maus lençóis, porque aquele lençol não ia ajudar ele em nada. Compromisso é amarração, costura, segurança. Mas a gente vive numa geração de comodidade, do menor esforço, dos consumidores de Jesus. Quem é você, afinal? Quem somos nós diante do Senhor? Será que nós temos um compromisso firme, pessoal, verdadeiro com o Senhor? E o compromisso é pessoal, é individual. O teu compromisso não depende de ninguém, é somente você e Deus. Porque se a gente não tiver esse compromisso genuíno com o Senhor, você corre o risco do Senhor voltar e você ficar. Então a pergunta é: você está disposto a ter um compromisso com Cristo? De verdade? Segundo ponto, irmãos: se cobrir apenas com um lençol é ser superficial. O lençol era a única cobertura que aquele jovem possuía. Logo, era uma proteção superficial. Não havia mais nada além daquilo que era aparente. Não tinha mais nada. Quando arrancaram-lhe o lençol, o que aconteceu? Não havia mais nada para proteger a vergonha dele. O que isso representa para as nossas vidas, irmãos? Segurança aparente, conforto aparente, discipulado aparente, cristianismo aparente. Será que a nossa vida tem sido uma vida superficial, simplesmente aparente? Muitas pessoas estão assim hoje, protegidas da vergonha, só por uma casca, comprometidas com Deus, só por uma camada fininha, porque na primeira situação, obedientes a Deus, só para o gasto, é só o básico, né? Eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, é o básico que todo mundo fala, só aparente, é só para o gasto, vivendo uma vida de santidade rasa, superficial e medíocre. Nós não conseguimos ser completos. A turma do lençol é light, irmãos. Tudo lhe interessa. A turma do lençol, ela tem interesse. Quando eu falo assim, vem na vigília, ela tem interesse. Vem no estudo bíblico, ela tem interesse. É o jovem que saiu, deixa eu ver como é que é. Deixa eu entender como é que é esse movimento. Deixa eu ver o que está acontecendo. Mas é o que? Superficial. A turma do lençol, ela é superficial em tudo. Por isso é uma turma permissiva. Porque se eu me aprofundar, eu vou conhecer. E quando eu conhecer, eu não posso errar mais. Quando eu orar mais, eu vou me santificar mais. Deus vai falar mais comigo. E aí eu vou ter que matar mais a minha carne. Quando eu estiver no estudo bíblico, eu vou aprender a palavra de Deus. E quanto mais eu aprender, mais eu tenho que aplicar na minha vida. Mais eu tenho que matar a minha carne. E se eu matar a minha carne, eu não posso ser permissivo. Mas a gente quer o quê? O evangelho permissivo. O evangelho que permita que eu faça os desejos da minha carne.
O crente superficial, ele não tem vida devocional consistente, ele não tem relacionamento com Deus consistente. Ele parece querer mostrar, mas ele não tem, porque ele é superficial, porque ele ainda está preso à permissividade. E não tem como você conhecer a Cristo de verdade, irmãos, e ser permissivo. Você não vai mais aceitar certas coisas, você não pode aceitar na tua vida, você vai ter que dizer não. Mas o crente que usa lençol é apenas superficial, ele não tem uma vida de oração regular. É só você ver, você ora regularmente? Ele não tem deleite nas coisas de Deus. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas parece que a gente não tem alegria. O importante para essas pessoas é a sua aparência, é só demonstrar uma casca, mostrar que é alguma coisa que não é. Vão carregar a Bíblia, vão usar camisetas com frases bíblicas para falar que é crente, mas na hora de fazer a diferença, na hora de ser sal e luz, o lençol cai, e aí o que se vê é uma cena risível. Porque na hora de mostrar a transformação você não mostra, na hora de você demonstrar que você serve a Deus você não demonstra, na hora de honrar a Deus você não honra, porque você tem sido superficial. O jogador de futebol evangélico, a grande maioria é muito engraçada, porque eles fazem o gol, eles vão lá, levanta a camisa e fala Deus é fiel, e mostra lá Deus é fiel, aí ele vai na câmera e solta um monte de palavrão, e ele está levando o nome do Senhor para onde? Falta conteúdo interior, irmãos, falta fruto do Espírito, falta consistência, não tem relacionamento com Deus, acha que tem, acha que colocar uma camisa e falar Deus é fiel, está tudo certo. Mas vida com Deus de verdade, irmãos, é uma vida de você abrir mão, às vezes da tua vontade, da tua carne, é você entregar e confiar no Senhor. Foi o que foi falado sobre o dízimo aqui, é você falar: Senhor, eu confio em Ti, que o Senhor é supridor de todas as coisas, eu vou entregar aquilo que eu tenho que entregar para o Senhor. A gente honra o mundo, a gente tem que pagar todas as contas, a gente se preocupa em honrar o César, mas não em honrar Deus, de crer que Deus ele pode, fazer superabundar além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O que a palavra de Deus diz, a gente não vive porque nós somos superficiais. É verdade, irmãos, que uma pessoa ela pode chegar a Jesus como ela estiver. Qualquer um pode chegar a Jesus como estiver, do jeito que tiver, na podridão que tiver, mas não dá para seguir a Jesus da forma que quiser. A gente não pode servir ao Senhor da forma que a gente quer. A gente tem que servir a Jesus da forma que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, e esse é o evangelho verdadeiro. O problema daquele moço é o que? Superficialidade. E quantos hoje estão assim, irmãos, seguindo a Jesus só até certo ponto? Até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou, porque aqui vai começar a complicar, aqui eu vou ter que abrir mão mais, aqui eu vou ter que negligenciar mais, aqui eu vou ter que recusar mais, aqui eu vou ter que me doar mais. Eu não quero me doar mais, porque eu também quero ter os meus prazeres. Não dá, irmãos, para seguir a Jesus do jeito que você quer seguir. É preciso que a gente abandone o nosso modo superficial de vida. Jesus requer renúncia de nós mesmos. Mas o nosso problema é que a gente não quer renunciar, a gente não quer abrir mão. A nossa preocupação ainda é com o nosso entretenimento. Mas será que eu vou ter tempo de ver o Netflix? Será que eu vou ter tempo de viajar? Será que eu vou ter tempo de fazer isso, de fazer aquilo outro? Porque eu também quero fazer tudo isso. Ei, Deus também quer que você faça todas as coisas. Mas busque o reino dele, ele vai acrescentar tudo para você. Não vai faltar nada, coisa grande ou coisa pequena. Ele vai entregar tudo. Mas será que a gente entrega tudo para Ele? A gente quer tudo de Deus, mas a gente não entrega tudo para Ele. É profundidade, irmãos, na decisão de amá-lo.
é amá-lo de verdade, é obedecê-lo de verdade, não superficialmente, e não ficar achando justificativas de falar: eu sou humano, não consigo ser perfeito. A gente se esconde atrás de alguma coisa, a gente usa o lençol para se proteger de alguma coisa. Quando o homem no início, ele estava o quê? Ele tinha algum lençol? Não. A presença de Deus cobria, a graça de Deus cobria todas as coisas. Mas esse é o nosso problema, a gente sempre quer cobrir alguma coisa. Terceiro, se cobrir apenas com lençol é não romper com seus próprios interesses. Então é falta de compromisso, é ser superficial e não romper com seus próprios interesses. Aquele jovem, ele preferiu o que dá certo em lugar do que é certo. Eu explico. Aquele jovem preferiu o que dá certo em lugar do que é certo. Não era certo, irmãos, sair enrolado num lençol. Então quem sai na rua enrolado num lençol é certo? Não, mas deu certo. Naquele momento deu certo. Vou sair aqui e resolver o meu problema. Eu estou nu, eu vou colocar um lençol, resolvi o meu problema. Aparentemente. Era à noite. Talvez ele pensou: vou passar despercebido pelo povo. A iluminação não é a iluminação que a gente tem aqui hoje, essa modernidade. Talvez lá as lamparinas, uma tocha talvez, então fica meio escuro, não dá para ver direito. Então o pensamento dele é: ninguém vai perceber. A escuridão vai favorecer isso, a ideia do rapaz. A escuridão sempre vai favorecer a ideia de que você pode encobrir alguma coisa. O lençol enrolado no corpo à noite parecia-se com a vestimenta de qualquer homem. Naquela época, aquelas roupas, não, vou pôr um lençol aqui, vai parecer que eu estou usando um vestido, está tudo certo, ninguém vai perceber. É o jeitinho, a gente dá um jeitinho. Mas entenda algo, nem sempre o que dá certo é certo. Mas está dando certo assim, mas não é certo assim. Às vezes a gente tem um modus operandi, tem que fazer de uma forma certa. Não, mas a gente argumenta, a gente sempre fala isso. Mas está dando certo, mas esse não é o certo. Está dando certo, mas não é o certo. Estamos adaptando, irmãos, algumas coisas que dão certo no mundo. Quer um exemplo? Quer um exemplo que até hoje ecoa daquilo que você dá certo, mas não é certo? Deus prometeu o que para Abraão? Um filho. Aí demorou para chegar o filho. O que vai acontecer? Jeitinho. Abraão buscou um filho do seu jeito, pelo seu método. E até hoje o mundo sofre as consequências. É só você ver Israel. É a consequência de Ismael. Por quê? Tentou fazer. Não, Deus falou que vai me dar um filho. Então Deus não falou como. Então eu posso pegar uma escrava e está tudo certo. Mas Deus falou que não era assim. Deus faz as coisas certas. Não é para dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho aqui. Vamos colocar um chiclete aqui e vai resolver o vazamento. Não é isso. Eu brinco com o Edmilson. De vez em quando eu brinco com o Edmilson. Vai, Edmilson, põe um chiclete aí para resolver. E às vezes você tem que trocar. Pode ter dado certo, mas não é o certo. Muitos irmãos ainda hoje agem dessa forma, porque no final estão mais interessados em algo que dê certo para eles, que satisfaça a minha carne. Tudo vai voltar para nós. E é isso que Deus está falando conosco hoje. É matar a nossa carne. Isso vai dar certo para mim. Então no final eu quero algo que dê certo para mim, do que ter aquilo que é certo, aquilo que realmente vem de Deus. Então muitos só buscam a Deus por interesse. Quantos estão buscando a Deus apenas por interesses egoístas?
Quantos estão buscando apenas para ter vantagens pessoais, para ter conveniências? A gente só quer tomar parte no reino de... Se a gente quer tomar parte no reino de Deus de verdade, a gente precisa romper com os nossos interesses egoístas, irmãos. É reconhecer e falar: Senhor, isso é egoísta da minha parte. Às vezes uma criança, ela tem esse comportamento: eu quero, não interessa. E às vezes a gente age assim: tem que ser feita a minha vontade. Se não for feita a minha vontade, eu vou emburrar a cara, eu vou para o quarto, eu vou me fechar lá, porque não foi feita a minha vontade. Quem nunca, né? Eu até compartilhei com a minha esposa, compartilhei com algumas pessoas. Tem lá aquele Jonathan Nemer. Ele gravou, ele faz vídeos de humor. E aí ele fez um vídeo de humor, né? Ele já adulto. Aí ele estava tipo na casa da mãe dele. E acho que a mãe dele brigou. Então ele fez para ilustrar mesmo como que a gente é muitas vezes. Que a gente já fez isso, né? Do tipo, aí ele começa a falar assim: minha mãe vai ver também. Também eu não vou comer. Eu não vou comer nada. Ela vai pedir para eu comer, eu vou morrer de fome. E ela vai sentir. E eu não vou comer nada também. Agora também não como nada. Eu vou fugir de casa. Quando der tal horário, eu vou fugir de casa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quem nunca? Quem nunca, quando criança, quando o pai ou a mãe repreendeu, não começou a pensar um monte de coisa? Também vou fazer isso. Vou fugir, vou pegar minhas coisas, vou fazer aquilo. Quem nunca? Todos nós, irmãos. Aí no final ele termina e a mãe grita: olha, o almoço está pronto, já vou. Às vezes a gente é assim, irmãos. A gente só busca o nosso próprio interesse. E se o nosso interesse não for satisfeito, será que a gente está buscando a Deus por motivos egoístas? Aquele que segue a Jesus, ele tem a maior vontade de satisfazer a vontade do Pai, não a dele. O nosso problema às vezes é que a gente quer fazer a nossa vontade. E se não ficar bom para a gente... Mas entenda algo, às vezes vai ter que ficar ruim para ficar bom. Vai ter que ficar ruim para a gente vai se humilhar, a gente vai se rebaixar, a gente vai ficar numa condição ruim. Mas Deus fala que todos aqueles que são humilhados, no tempo certo, são exaltados por Ele. É a palavra do Senhor que fala assim: quando você orar, vai ao teu pai, vai no teu quarto, fecha a porta, vai no teu pai que está em secreto, e fala com teu pai em secreto. Aí o que a Bíblia fala? Que depois o teu pai em secreto te recompensará? Não. Diante de todos o seu pai vai te reconhecer. Não é em secreto. A gente vai no secreto, mas Ele coloca e nos honra na frente de todos. Esse é o nosso Deus. Mas porque a gente vai para Ele, a gente fala: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. É o que Jesus fez no Getsemane: Pai, se possível afasta de mim este cálice, contudo não seja a minha vontade, mas a tua. Então nosso desejo tem que ser de satisfazer ao Senhor, cumprir os interesses de Deus. Tem até, irmãos, aqueles que usam a fé com base em resultados, né? Deu certo para tal pessoa, então vou fazer igual. Às vezes a gente acha que é assim, que a fé, que o relacionamento com Deus é isso. Não, porque o irmão, ele fez uma campanha de 7 dias, então eu vou fazer uma campanha de 7 dias também, e Deus abre a porta para mim. E às vezes vai dar tudo errado, irmãos. Porque a experiência de um não é a experiência do outro. Não é porque Deus fez algo na sua vida que Ele vai fazer exatamente igual na vida do outro. E isso gera frustração. Se você começar a fazer isso, isso mostra como você busca Deus por interesse. Porque fez 7 semanas, então vou fazer 7 semanas e vai acontecer comigo também. Aí se não acontece, gera frustração, porque a vontade da minha carne não foi satisfeita. Entenda algo, Deus permitiu que Tiago, o discípulo de Jesus, ele fosse morto à espada, mas Ele livrou Pedro da prisão, no mesmo contexto. O anjo foi lá e tirou ele. Paulo foi usado por Deus para curar muitas pessoas, mas ele mesmo não foi curado do espinho da carne. Uns honram a Deus, irmãos, pelo livramento da morte. Outros honram-no através da morte, pelo livramento através da morte. É isso.
Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados da morte, irmãos. Ia entrar lá e ia morrer queimado. Mas Deus entrou lá. Mas quantos cristãos entraram na arena e os leões devoraram? Deus livrou. É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira. Tudo está no controle dele. Qual o teu propósito? Nós precisamos entender que nós temos um propósito de Deus. Qual o propósito do trigo? No final ele vai virar farinha. Esse é o propósito dele. Mas se eu pegar o trigo e eu deixar aqui o trigo e ele ficar aqui, ele vai ficar aqui, mas ele nunca vai cumprir o seu propósito. Entenda isso. Para que a gente cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, nós vamos ter que morrer. E morrer não é fácil. Abdicar da nossa carne, abdicar das nossas vontades, dos nossos gostos. Muitas vezes somos moídos pelo Senhor, mas porque Ele nos ama. E por último, eu vou encerrar aqui. Se cobrir apenas com um lençol é não estar preparado. Então é não ter compromisso, é ser superficial, é ser alguém que busca os seus próprios interesses, e é não estar preparado. Esse moço se viu indefeso quando ele foi atacado. Ele estava preparado? Não. Ele foi identificado como seguidor de Jesus, e aí foram prendê-lo. E aí quando ele precisou usar as mãos dele, que talvez ele estava só com o lençol se segurando assim, o lençol caiu e ele ficou nu. Há muitas pessoas, irmãos, que estão seguindo a Jesus, que estão no caminho de Deus, foram batizadas, se tornaram membros da igreja, mas estão completamente despreparadas para a luta. Na hora que vem a luta, na hora que vem a dificuldade, não estão prontos. São crentes que não sabem orar, são crentes que não sabem manusear a Bíblia, são crentes que não sabem recorrer à Bíblia, até numa discussão, até quando vai tratar alguma coisa. E ao usarmos a palavra de Deus como verdade para todas as situações, e não é usar para atacar, mas é usar para amar, para mostrar a glória de Deus. Pedro também usava um lençol, irmãos. Não é um lençol que cobria o corpo dele, mas que cobria a alma dele. Ele prometera ir com Jesus para a prisão e até a morte, se necessário fosse. Mas quando o negócio pegou, ele negou. A sua valentia se tornou covardia. A turma do lençol é uma turma pagada, irmãos. Então eu quero falar algo muito forte, e eu quero que você guarde no teu coração, para que você não seja assim. A turma do lençol, ela quer ver a glória de Deus. Entenda isso. A turma do lençol quer ver a glória de Deus. Aí você fala: pastor, depois de tudo que você está falando, você está falando que eles querem ver a glória de Deus. Eles querem ver a glória de Deus. Eles querem ver. Eles querem ver, irmãos, o espetáculo. Mas eles não querem refletir a glória de Deus. Mostra-me tua glória, Senhor. Então nós preparamos o ambiente para que as pessoas vejam a glória de Deus. Vamos apagar um pouco mais as luzes, vamos deixar o ambiente mais escuro, vamos jogar uma fumaça, vamos deixar um som agradável, um ambiente legal. E a pessoa vai, e a gente canta: Senhor, se revela com poder. E as pessoas vão lá: oh Senhor, mostra a tua glória. Oh, como é lindo, como é maravilhoso. Só que quando saem, aquela emoção passa. E talvez na primeira curva que vira à direita ou à esquerda, talvez tome uma fechada de alguém, baixa o vidro e começa a xingar. Ou chega na sua casa e começa a ver tudo aquilo que é errado, que não honra a Deus. É a turma do lençol. Eu quero ver a glória de Deus,
mas eu não quero manifestar a glória de Deus, eu não quero ser a glória de Deus. Será que nós estamos assim, irmãos? Será que nós não refletimos a glória de Deus no nosso agir, no nosso falar, na nossa conduta? Porque hoje, infelizmente, o que nós temos visto nos últimos tempos é que as pessoas transformam um culto em um show. A adoração é um espetáculo que você vai assistir. Então tem efeito de luzes e tem toda aquela coisa para mexer com a tua emoção. As pessoas querem o brilho. E é legal eu falar que eu sou de uma igreja assim. Olha como é que é, olha como é aquilo. Mas eu desafio você a achar 50% dessa igreja que você vê que elas têm vida com Deus. Eu desafio a você me mostrar que são pessoas que têm vida com Deus. Porque são pessoas que querem só ver a glória de Deus, mas não refletem a glória de Deus, não vivem para a glória de Deus. Elas querem o brilho, não o preço do discipulado. É muito bom eu estar ali naquele lugar, que maravilhoso, mas eu não aprendo nada, porque existe um preço do discipulado, que é você conhecer a palavra de Deus, que é você ser transformado por essa palavra, e você viver conforme ela, irmãos. Não trazendo as coisas do mundo, mas vivendo de acordo com o que agrada ao Senhor. Você precisa estar vestido com a armadura de Deus. E eu encerro aqui, Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Deus quer nos revestir com a glória dele, sermos a glória dele, sermos transformados por ele. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Nós estamos chegando no final do ano, e como está você hoje? O lençol muitas vezes nos expõe. Como está a tua vida espiritual hoje? Como está você? Deus hoje quer restaurar. Deus hoje quer curar. Deus hoje quer transformar. Mas será que nós temos a coragem de admitir, de falar: Senhor, eu me encaixo num desses pontos aqui. Senhor, eu não tenho tido compromisso com o Senhor. Senhor, eu tenho sido superficial. Senhor, eu tenho buscado o meu próprio interesse. É verdade, Senhor, eu não estou preparado, eu não estou pronto. Porque na hora que vem a dificuldade, vem o problema, eu fraquejo, eu sofro, eu choro, eu resmungo, eu reclamo porque Deus não fez, porque Deus, porque aquilo outro. Deus está nos dando uma chance de matar a nossa carne, de falarmos: Senhor, com coragem eu confesso diante de Ti. Porque o Senhor, Ele sempre estende as mãos para aqueles que reconhecem e falam: Senhor, eu preciso de Ti. Todos os dias, todos nós, irmãos, precisamos ser moldados pelo Senhor. E o primeiro passo para que a gente viva isso é reconhecermos, é matarmos a nossa carne. Às vezes até reconhecer que precisa é matar a tua carne, porque é matar o nosso orgulho, de falar assim: não, o fulano, não imagino que ele está superficial, não, aquele ali não está tendo compromisso, misericórdia, Jesus, aquele ali quando vem a dificuldade não está pronto ainda, mas ele tem 30 anos de crente. Mas quando a gente reconhece, o Espírito vem, porque a gente não está se humilhando diante de homens, a gente está se humilhando diante do Senhor. Por isso, eu quero encorajar você. Deus está falando conosco hoje. Deus está falando sobre matar a nossa carne. Será que a tua carne tem espaço na tua vida? Por isso, eu quero encorajar você nessa noite. Se você tiver fé,
de vir à frente e falar: Senhor, eu preciso matar minha carne, porque eu quero que a minha vida seja a tua vida. Por isso eu vou começar a orar nessa noite. E se você tiver essa ousadia de falar: Senhor, essa palavra é para mim, eu preciso, eu quero que você venha à frente. Eu vou orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, nessa noite a tua palavra tem sido ministrada, Senhor Jesus. E eu não tenho poder de convencimento, eu não convenço homem, eu não convenço mulher, mas é o teu Espírito Santo, e a tua palavra foi ministrada hoje aqui, Senhor. Senhor, muitas vezes a palavra que o Senhor traz para nós é uma palavra dura, mas é uma palavra de amor, porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor nos repreende para que a gente entre no prumo certo, Senhor. Pai, se porventura, Senhor, existem irmãos e irmãs aqui, Senhor, que talvez, Senhor, tenham sido superficiais, Senhor Jesus, no relacionamento contigo. Talvez tenha faltado, Senhor Jesus, Pai, Senhor Jesus, a busca maior, Senhor Jesus. Senhor, talvez não tenha tido comprometimento, Senhor Jesus. Talvez tenha sido um relacionamento interesseiro, mas que hoje, Senhor, Pai, entendem, Senhor, e reconhecem, ó Deus, que, Senhor, precisam de Ti, Jesus. Talvez estão com um lençol, mas hoje, Senhor, querem ser revestidos com a Tua glória. Pai, hoje eu quero orar, Senhor Jesus. Eu quero orar pelas minhas irmãs, Senhor, que estão aqui, que são corajosas, Senhor Jesus. Senhor, e que hoje, Senhor, vem, Senhor, diante deste altar, falar: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso do Teu revestimento, eu preciso da Tua glória, eu preciso, Senhor, da Tua glória, do Teu poder, Senhor Jesus. Por isso, toca com o Teu poder, Senhor, toca, Senhor, com a Tua glória, com a Tua unção, Senhor Jesus, porque, Senhor, é diante de Ti que fala: Senhor, eu preciso, Jesus. Eu não quero mais, Senhor, viver, Senhor, para satisfazer a vontade da minha carne, mas eu quero, Senhor Jesus, fazer aquilo, Senhor, que honra o Senhor. Eu quero fazer aquilo, Senhor, que glorifica o Teu nome, Senhor Jesus. Por isso hoje, Espírito Santo, enche, Senhor, Pai, os nossos irmãos, Senhor Jesus. Enche, Senhor, esta vida, Senhor, que hoje está aqui, Senhor, precisando, Deus, da Tua presença, Senhor, da Tua glória, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, enche com o Teu poder, Senhor, enche com a Tua glória, Jesus. Pai, transforma, Senhor, edifica, meu Pai, em nome de Jesus, esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, que talvez está, Senhor, nos ouvindo, Senhor, Pai, por essa transmissão, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muda, Senhor, o contexto da sua vida, muda o contexto da sua história, Jesus, que elas tenham um encontro genuíno com o Senhor, com a verdade que é Cristo, Senhor, e vivam, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu querer, Senhor Jesus. Por isso, renova as forças, renova, Senhor, com a Tua presença. Em nome de Jesus eu Te louvo, Senhor, e entrego, Senhor, os nossos irmãos. Senhor, enche. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.